ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Vou levar os meus amigos, quero todo mundo comigo. É tão bom saber de Cristo, eu sou tão feliz por isso. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Estou indo para a casa do Senhor. Vamos lá! EBD. Estou indo para a escola aprender. Vem comigo! Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. A paz do Senhor, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma ADEB Kids em Casa. A paz do Senhor, tia Milka! Sejam muito bem-vindas, crianças, a mais um domingo, onde nós estaremos juntos, cantando, adorando ao Senhor e aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Então feche os seus olhos e leva o seu pensamento lá para o Papai do Céu e vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e sobre essa aula. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, podendo estar na ADEB Kids em Casa, aprendendo mais da Tua Palavra, Pai. Nos ensine a honrar o Teu nome nesta manhã, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém! Agora nós vamos louvar ao Senhor, vamos dar aquela acordada, porque tem gente que ainda deve estar com soninho, com preguiça por aí. Então levanta, vamos louvar ao Senhor. E nós vamos louvar com uma música que é bem interessante. Ela conta a história de uma formiguinha. Às vezes você olha para uma formiga por aí e nem sabe o tanto que ela é importante, quantas lições ela pode nos ensinar. E a lição que a formiguinha ensina nessa música é não ser preguiçoso. Preguiça é uma coisa muito feia. Tem gente que vive pelos cantos morrendo de preguiça. Dorme quando acorda só para mudar o lado, dá outro cochilo, né? Não quer fazer tarefa, não quer ajudar a mamãe e o papai em casa. Isso tá errado. E a formiguinha ensina pra gente que isso tá errado. Vamos louvar a Deus com esse hino e aprender a sermos corajosos e fortes.
folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É verdade, a formiguinha, a professorinha de Deus, nos ensina muitas coisas. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Amém! Eu tenho certeza que todas as crianças que estão nos assistindo não têm preguiça de acordar domingo de manhã para ir para a escola dominical. Eu tenho certeza que vocês já acordam animados, né? Para ir para a igreja, louvar ao Papai do Céu. E se tiver alguém por aí com preguiça, sempre tem um, né? Às vezes tem alguém que não leu a Bíblia ainda, né? Que ainda tá com aquela preguiça. Aprenda com a formiguinha que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Agora nós vamos louvar a Deus com um hino que fala sobre um menino, um homem, um profeta, alguém muito especial na Bíblia. O nome dele era Samuel. E essa música vai contar um pouquinho da história de Samuel. Vamos lá aprender? Entendeu agora? Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel.
Samuel. Amém! Amo a história de Samuel. Samuel tem muitas coisas lindas para nos ensinar sobre obediência, né? Sobre coragem. E é sobre isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Tia Milka, muito obrigada. A gente amou ter você aqui ajudando a gente no louvor. E agora a gente vai para o nosso momento de oração. E nós vamos orar por uma coisa muito importante hoje, que é a obediência. A obediência, crianças, que às vezes é uma coisa natural, às vezes é fácil obedecer, mas nem sempre é fácil. Às vezes você quer jogar o seu videogame, às vezes você quer brincar na rua, às vezes você quer jogar bola ou só ficar deitado, mas não está na hora e você tem que obedecer o papai e a mamãe e fazer a tarefa. Pois é, às vezes é difícil, né, obedecer. E deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que os adultos também acham difícil? Pois é, até quem é adulto tem hora que é difícil obedecer. Mas será como é que a gente faz para obedecer? O nosso coração tem que estar lá no Papai do Céu, com a palavra do Senhor bem aqui dentro do seu coração. Você pede ao Espírito Santo para te ensinar, te convencer do pecado, para você ser obediente aos ensinamentos do Senhor. E todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a sua vida, pessoas mais velhas, o papai, a mamãe, o titio, os professores na escola, você deve obedecer. Mas sabe que a Bíblia também fala mais um detalhe? Que essa obediência tem que ser no Senhor. Ou seja, você só pode obedecer se isso não contrariar os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Senhor. Então vamos comigo, feche o seu olhinho, vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos ensine a sermos crianças obedientes, para que um dia a gente possa colher os frutos dessa nossa obediência. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai, hoje nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, Pai. Entramos em Tua presença para Te pedirmos, Pai, que o Senhor nos ensine a sermos pessoas mais obedientes. Senhor, nos ensine a sermos obedientes à Bíblia, à Tua palavra, os Teus mandamentos e ensinamentos, Pai. Nos ensine a obedecermos todas as pessoas que são superiores a nós. E nos ensine, Pai, a ter discernimento para reconhecer quando a ordem vem de Ti. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém! E agora, vamos ler o versículo que vai dar base para toda a nossa história de hoje. Esse versículo se encontra em Salmo 119, 11, que diz assim: guardei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Que versículo lindo, né? Guardei no coração a palavra de Deus para não cometer nenhum pecado. Mas será que dá para abrir assim o coração e botar uma Bíblia lá dentro? Não, não, não. Isso quer dizer, crianças, que quando você lê a palavra de Deus, você nunca mais vai esquecer. Quando a sementinha da palavra do Senhor for plantada no seu coração, ela vai ficar guardadinha. E em algum momento da sua vida, você vai precisar lembrar. Você vai precisar de um conselho e você vai lembrar, não, eu já li na Bíblia que tal pessoa, quando passou por isso, fez isso e isso. Todos os ensinamentos que você aprende na Bíblia estejam guardados no seu coração para você praticar e obedecer. Então vamos deixar a palavra de Deus bem guardadinha no nosso coração. E a história de hoje é sobre Samuel. Samuel aprendeu a palavra de Deus e deixou bem guardadinha no coração. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Vamos falar lá sobre o nascimento de Samuel, quem era o papai, quem era a mamãe. Existia um homem chamado Eucana. Eucana, ele morava lá na cidade de Ramataim. E aí ele tinha 2 mulheres. Naquela época era comum, sabe? Fazia parte da cultura, mas não era algo que agradava a Deus. As mulheres dele se chamavam Ana e Penina. Sabe, crianças, Ana era estéril. Ana não podia ter filhos, não podia ter bebês.
E naquela época era uma coisa muito triste, até hoje é. Mas naquela época, se uma mulher não pudesse ter filho, ela era desprezada na sociedade, crianças. Ela não era tida como uma mulher de família, ela era desprezada. E Ana era muito triste com isso. E Penina, ela ficava provocando Ana. Ela ria de Ana, ela provocava, porque ela sim tinha filhos. Ela tinha dado filhos ao seu marido Eucana, mas Ana não. E por causa disso, Ana andava tão tristinha, tão tristinha. E todos os anos, crianças, eles subiam lá para a cidade de Siló para oferecerem sacrifícios lá no tabernáculo de Deus. Lá nesse tabernáculo, ele subia, Eucana ia com a sua família e oferecia sacrifícios ao Senhor. E lá, quando Ana estava mais um ano subindo ali para oferecer aquele sacrifício, ela resolveu fazer um voto ao Senhor. Ela estava ali orando com o coração tão doído. Ela orava, chorava, clamava a Deus por um bebê. Tudo que ela queria era ter uma família. E ela orava e ela resolveu fazer um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser entregue para servir a Deus. Você já fez um voto? Um voto é uma coisa que você promete ao Senhor. Não é algo, você tem que ter em mente que Deus não precisa do que você está prometendo, mas você irá fazer um sacrifício como forma de demonstrar a Deus que você ama. Ana amava tanto a Deus que ela entregaria o seu filho lá no templo para servir a Deus, caso ela tivesse um bebê. E foi assim que ela fez um voto. E crianças, aconteceu um milagre! Ana teve um bebê, ela deu o nome de Samuel. Ai, eles estavam tão felizes. Eucana tinha tido o primeiro filho com Ana e Ana tinha tido seu primeiro bebê. Imagina quanta alegria naquela casa. Samuel havia nascido, mas Ana não se esqueceu do voto. Ela teria que entregar o seu filhinho lá para servir a Deus. E ela entregou ao sacerdote. Assim como a gente tem pastor hoje na igreja, lá naquele tempo era o sacerdote. Então era ele que cuidava do tabernáculo, ele que oferecia os sacrifícios que o povo trazia para oferecer a Deus em perdão dos pecados. Então tinha muita coisa para fazer por ali, né? E aí Ana entregou o seu filho. O seu único filho não, sabe por quê? Porque ela teve mais filhos, crianças. Ela teve mais 5 filhos além de Samuel. E ela entregou porque ela não tinha esquecido do voto. Ela ia lá visitar o seu filho. Ela levava roupas para ele, ia ver se estava tudo bem. Ela ia todas as vezes que ela ia lá em Siló, né? Oferecer sacrifícios lá no tabernáculo. E crianças, Samuel foi crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Ele era muito obediente ao sacerdote Eli. Ele vestia uma túnica de linho, porque ele também ajudava nos afazeres do tabernáculo. Ele era muito obediente, porque imagina só, se ele fosse desobediente lá dentro do tabernáculo, será que alguém teria essa coragem de morar no tabernáculo e ainda desobedecer ao Senhor? Pois tinha gente que era assim. O nome deles era Ofni e Finéias, os 2 filhos do sacerdote Eli. Crianças, vocês estão vendo aí nessa foto que eles estão comendo uma carne, parecendo até que estão no churrasco? Mas não era churrasco, não. Eles estavam pegando sacrifícios, a parte que não era deles, era para ser oferecida ao Senhor. Eles pegavam, eles estavam difamando, blasfemando aqueles sacrifícios que eram para ser oferecido a Deus. Naquela época o povo estava muito distante de Deus. Deus estava triste com o seu povo. Deus não estava mais falando com eles como antes. Existia um tempo de silêncio. As pessoas estavam todas acometidas por seus pecados, envolvidas em seus pecados, e até mesmo o sacerdote, porque a Bíblia diz que ele não repreendia os filhos dele, né? Ele via que eles estavam fazendo tanta coisa errada e mesmo assim não repreendia eles. Mas Deus, esse tempo de silêncio de Deus estava prestes a acabar, porque o Samuel estava prestes a ouvir de pertinho a voz do Senhor.
Então Samuel estava lá, dormindo no seu cantinho, como todos os dias, e de repente ele escuta uma voz muito alta, muito forte, falando: Samuel! Samuel! E ele falou: não, com certeza o sacerdote Eli está querendo falar comigo. E ele foi até lá e falou: olha, senhor, o senhor me chamou? O senhor me chamou, eu ouvi alguém me chamando. E Eli, que já devia estar morrendo de sono, acordou assim. Você já acordou no meio da noite? Parece que está tudo se mexendo, você não consegue pegar em nada. Imagina: não, não te chamei. Eu não te chamei não, Samuel. Volta para sua cama, volta lá, vai dormir. Mas novamente a voz chamou. Assim que ele adormeceu: Samuel! Samuel! E ele foi de novo. O que será que ele deve estar pensando, né? Ele me chamou de novo, eu vou lá. Mas não era. E assim aconteceram 3 vezes. E aí, Eli entendeu. O sacerdote havia entendido que era Deus. Era Deus que queria falar com Samuel. E da próxima vez que Samuel apareceu lá no quarto dele, ele deu um conselho: olha, deite lá na sua cama e assim que você ouvir a voz, você responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel, que era muito obediente, falou isso. Ele ouviu novamente a voz. Quem sabe ele poderia ter medo, né? Imagina você ouvindo alguém gritando seu nome no escuro de madrugada. Ah, eu ia ficar com medo. Mas Samuel não. Samuel era corajoso e obediente. E ele obedeceu. Ele falou: fala, Senhor, o teu servo ouve. E naquele momento, crianças, Deus falou com Samuel, porque ele ia ser usado para afastar o pecado daquele povo e trazer de novo o povo para Deus. E através de Samuel aconteceu um grande avivamento. O pecado foi retirado, tudo que estava acontecendo de errado ali no tabernáculo, Samuel foi responsável. Deus usou Samuel porque ele foi obediente. Ele ouviu a voz de Deus e na hora certa ele estava lá atento para ouvir a voz de Deus. E crianças, Deus continua falando. O Senhor Jesus quer falar com você. E todos os dias, às vezes você nem percebeu, mas Deus já falou com você hoje. Você sabia que todas as manhãs Deus quer que você fale com Ele todos os dias? Amanhecer um dia, não passe o dia inteiro sem falar com o Papai do Céu. Faça a sua oração, leia a Bíblia. A Bíblia é a forma mais linda que Deus tem de falar com você. Todas as vezes que você lê a Bíblia, Deus tem uma mensagem para você. E vamos ser corajosos e obedientes. Corajosos para levar a palavra de Deus onde nós estivermos. Onde você estiver, você pode falar do amor de Deus. E obediente para seguir os ensinamentos do Senhor. Lembra do versículo? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarde a palavra do Senhor no seu coração. Sabe de algumas coisas que você tem que ter dentro do seu coração? A palavra de Deus fala disso lá em Gálatas, sabe? Sobre o fruto do Espírito. E fala de algumas coisas que você tem que ter como cristão. E nós vamos ler aqui para você se lembrar e guardar dentro do seu coração. Amor, alegria, domínio próprio, paz, amabilidade, paciência, mansidão, bondade e fidelidade. Tudo isso você pode ter dentro de você, assim que você se entregar ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu coração. Seja você, criança, como Samuel da sua geração, que onde você estiver, saia o pecado e entre a graça de Jesus, porque você é um instrumento de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar para o mundo inteiro. E pode ser para o mundo inteiro, mas também pode começar lá dentro da sua casa. Dentro da sua casa pode ter alguém precisando de uma palavra de Deus que você tem aí. Então esteja atento e seja obediente ao Senhor. Agora nós vamos encerrar a nossa aula com uma oração e pedir ao Senhor que os nossos corações sejam transformados todos os dias e que a nossa semana seja abençoada. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por o Senhor ter falado tanto aos nossos corações nessa manhã, Pai. Obrigada, Pai, por essa história de Samuel que tanto nos anima, Pai, que tanto nos ensina a sermos corajosos, fortes e obedientes.
Nos ensine, Pai, a sermos os Samuéis da nossa geração. Pai, levar a Tua palavra onde nós estivermos. E que essa palavra esteja sempre, Pai, sempre guardada nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana abençoada e que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até semana que vem.